Os nomes das ruas de Assis estão cheios de homenagens a grandes personagens do período republicano. Isso não acontece só aqui, acontece em várias outras cidades que foram fundadas no século XX e, de certa forma, homenagearam esses caras que estavam na moda na época. Vamos começar por essa rua aqui, a Avenida Rui Barbosa, a artéria principal da cidade. Ela ganhou esse nome em 1923, homenageando esse grande político e jurista brasileiro que foi Rui Barbosa. A história é feita de gente, de pessoas de carne e osso como eu e você. Alguns foram tão importantes que viraram nome de rua, praça e até de cidade. Eu sou o Felipe Barque e te convido a explorar essas histórias, lugares e memórias comigo. Nas ruas. De modo geral, as cidades mais antigas do Brasil foram fundadas ou do lado de grandes rios ou no litoral. Mas Assis e outras cidades do interior paulista fogem desse padrão, graças à ferrovia. Elas foram fundadas todas elas ou no final do século XIX ou no começo do século XX, e falamos disso no último episódio. Voltando a falar das ruas e dos nomes republicanos, é lógico que há exceções, principalmente Dom Pedro, Princesa Isabel e outros nomes ligados à monarquia. Mas a grande maioria das ruas das cidades brasileiras mais novas presta homenagem a líderes da República. Isso acontece porque no século XX o Brasil passou por um grande surto de urbanização. A importância que essa rua tem para a cidade faz jus à relevância que Rui Barbosa teve no seu tempo. Ele era baiano, estudou Direito nas universidades do Recife e de São Paulo e logo se destacou intelectualmente. Ele também foi político e começou a carreira ainda no Império. E logo que a República foi inaugurada, ele começou como ministro da Justiça e depois chegou ao Ministério da Fazenda. Sua atuação na pasta foi um pouco controversa. Houve a crise do encilhamento, o que foi uma espécie de bolha inflacionária especulativa envolvendo a Bolsa de Valores. Mas o maior destaque da carreira política de Rui Barbosa foi sua atuação no Senado. Ele foi eleito já em 1890 e foi reeleito 5 vezes consecutivas, praticamente até a sua morte. Sua trajetória política também é marcada pela disputa à presidência da República. Ele concorreu 4 vezes ao cargo. Mas a campanha mais marcante é a de 1910, que foi conhecida como campanha civilista. Tratava-se de defender a eleição de um civil perante o outro concorrente, que era o militar, o Marechal Hermes da Fonseca, que acabou sendo eleito. Rui perdeu a eleição, mas essa campanha abalou a cena política da época. Até mesmo o arranjo político conhecido como café com leite entre São Paulo e Minas foi colocado em suspenso durante essa campanha. Houve um racha dentro do PRP. Rui Barbosa é considerado o inventor das campanhas políticas modernas aqui no Brasil. Ele viajou a diversos estados, discursava em palanques pequenos e improvisados, também distribuía santinhos pela primeira vez nas campanhas políticas do país, coisas que eram novidade na época, e se aproximou muito da população média dos grandes centros urbanos. Tanto que, em cidades como São Paulo, Rio e Salvador, ele ganhou, mas perdeu no interior. Rui Barbosa também foi membro da Academia Brasileira de Letras e assumiu a presidência da instituição em 1908 com a morte de Machado de Assis, que era o presidente fundador da instituição. Ele teve 5 filhos e faleceu em 1923. E, para quem ficou com a pulga atrás da orelha, sim, Rui Barbosa é parente da atriz Marina Rui Barbosa. Ele é um tataravô da atriz. Agora nós vamos atravessar a praça em direção ao teatro, para chegar na rua Floriano Peixoto. Peixoto foi o segundo presidente brasileiro e ele também é conhecido como Marechal de Ferro.
Floriano Peixoto nasceu em 1839 e ingressou na escola militar em 1858. Participou da Guerra do Paraguai nas batalhas do Tuiuti, Itororó, Lomas Valentinas e Angostura. Foi presidente da província do Mato Grosso, ainda no Império, e passou ao cargo máximo do Exército com a proclamação da República. Em 1891, foi eleito vice-presidente do Brasil e se tornou presidente no mesmo ano com a renúncia do mandatário. A forte participação dos militares nos primeiros anos da República ensejou o termo República da Espada. Esse período é marcado por muitas e sucessivas crises políticas, como a Segunda Revolta da Armada e a Revolução Federalista no Rio Grande do Sul. Ambas foram sufocadas violentamente por Floriano, que além de ganhar o apelido de Marechal de Ferro, fechar jornais e perseguir jornalistas como o escritor Olavo Bilac, despertou um movimento de culto à sua personalidade conhecido como florianismo. E além do Teatro Municipal, a gente tem aqui também na Rua Floriano Peixoto o Cinema Piracaia. Esse foi Floriano Peixoto, o segundo presidente da história do Brasil. Mas você sabe me dizer quem foi o primeiro? Ele também ganhou uma rua em seu nome, e é para lá que a gente vai. Antes de chegar na Marechal Deodoro, a gente passa por ruas que também homenageiam outros grandes nomes do período republicano, como essa aqui, por exemplo, que é a Rua João Pessoa. Antes de dar nome à capital da Paraíba, ele teve uma longa trajetória política. João Pessoa Cavalcante de Albuquerque nasceu em 1878 e graduou-se em Direito em 1904. Atuou como auditor-geral da Marinha e ministro do Superior Tribunal Militar. Além disso, era sobrinho do presidente Epitácio Pessoa e foi governador da Paraíba. Ele foi também candidato à vice-presidência da República junto com Getúlio Vargas em 1930. Eles perderam e o João Pessoa acabou sendo assassinado no Recife. Essa sua morte, inclusive, foi um dos estopins para a Revolução de 30. Aqui perto, ainda há outras ruas que prestam homenagem a grandes nomes do período republicano, como, por exemplo, Prudente de Moraes, que foi o primeiro presidente civil do Brasil, ou ainda Quintino Bocaiúva, um importante político, intelectual e jornalista, que, além de tudo isso, foi o redator do Manifesto Republicano. Quintino Bocaiúva teve um papel muito importante na proclamação da República. Inclusive, ele era muito próximo a Benjamin Constant. E, se a gente pegar os traçados da Rua de Assis, é bem interessante, que essa aqui é a Marechal Deodoro. A gente tem paralela a ela, a Benjamin Constant e a Quintino Bocaiúva. Inclusive, disse que o Quintino Bocaiúva é o único civil que cavalgou ao lado do Benjamin Constant e do Marechal Deodoro no dia 15 de novembro de 1890, com as tropas do Exército, na proclamação da República. A proclamação da República em 15 de novembro de 1889 foi o golpe final de uma série de crises que a monarquia brasileira enfrentava, como a questão religiosa, a questão militar, o crescimento do movimento republicano e a perda de apoio dos fazendeiros donos de escravos após a Lei Áurea em 1888. Ela foi liderada por Manuel Deodoro da Fonseca, o Marechal Deodoro, que nasceu em Alagoas em 1827, iniciou na carreira militar em 1843, participou da Guerra do Paraguai e foi presidente da província do Rio Grande do Sul antes de liderar o golpe que depôs o imperador Pedro II. Nosso episódio se encerra aqui, na Marechal Deodoro, em frente ao Mercado Municipal, que já foi o mais importante centro comercial da cidade. Mas, na vida e na história, a única constante é a mudança.